aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, querido irmão, querida irmã, amigos. Nós estamos de volta com a nossa reflexão matinal, na esperança de que seja realmente uma dose de esperança para todos nós. E nessa manhã nós estamos dando sequência às bem-aventuranças do Senhor Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Dessa vez nós estamos no verso 6, onde o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então, nós entendemos que aqueles que têm fome e sede de justiça, como diz aqui na palavra de Deus, são aqueles que esperam o triunfo final de Deus sobre todo o mal existente e a vinda do seu reino de justiça, paz e alegria. E então, essa é uma promessa certa, uma promessa futura do Senhor nas Escrituras, de que Jesus voltará na sua glória e ele então estabelecerá o seu reino por completo. O reino que hoje está no coração dos seus discípulos, no coração dos membros da sua igreja. Eu não estou falando de frequentadores de igreja, mas aqueles que receberam a Cristo nos seus corações e comungam com toda a família de Deus em todo o mundo, nas diferentes culturas, nações e línguas. Esses têm o reino de Deus no seu coração. Mas Jesus prometeu que vai voltar e vai estabelecê-lo e vai reunir a todos os seus, e nesse momento só haverá justiça, paz e alegria. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza, nenhuma forma de injustiça. E esses que assim anseiam, eles também, por conhecerem o caráter bom, reto e justo de Deus, eles também buscam e desejam ser assim para com os outros, aqui e agora, crescerem em ser cada vez mais como Jesus, cada vez mais segundo a sua justiça. E essa é uma compreensão importante para nós. Aqueles que colocam a sua esperança de haver justiça perfeita no mundo, não vão se frustrar, vão ter problemas, vão ter muitas dificuldades. E isso hoje em dia está se tornando um caldeirão em ebulição, porque os cristãos, de um modo geral, têm voltado seus olhos para falsas esperanças no aqui e agora, e de que algum governo terreno, algum poder terreno, alguma autoridade terrena, alguma ordem terrena irá estabelecer justiça na terra. E a Bíblia ela é muito clara em dizer que isso não vai acontecer. Jesus, seus apóstolos e seus profetas são muito claros em dizer que a condição humana é uma condição de injustiças, que o coração do humano é tremendamente enganoso. Então, mesmo que haja um desejo para que o bem se estabeleça sobre a terra de uma forma completa e plena, isso não vai acontecer. Então, justiça verdadeira nós só encontramos em Deus e na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia enfatiza isso. O profeta Isaías, no capítulo 64 do livro de Isaías, no Antigo Testamento, ele afirma que todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Então ele não está falando de um grupo de cristãos que crê de uma forma ou de um grupo de cristãos que crê de outra. Ele não está falando em alguém que tem esperança nessa ou naquela ideologia política no mundo, desse sistema ou daquele outro sistema. Ele está falando de todos. Ele está incluindo a todos os atos de justiça. E, inclusive,
esses extremos em que as pessoas se radicalizaram, se opondo umas às outras, irmão contra irmão, irmã contra irmã, né? E até mesmo discriminando, esses defendem uma ideologia, um governo maligno, aqueles defendem essa heresia, né? E falando de políticas e de justiça deste mundo. Então, isso é um grande engano. Como diz Jeremias, no seu capítulo 17, o coração humano é tremendamente enganoso. E isso certamente vai gerar não só divisões, contendas, e amarguras e ressentimentos, mas tremendos enganos na vida da igreja e do povo de Deus. A verdadeira justiça só vem do Senhor e só vem por meio de Jesus Cristo, porque Ele resolve esse problema do nosso coração enganoso. E Ele nos torna justos diante de Deus. Não que nós mereçamos isso, não que nós nos tornemos perfeitos, mas Ele nos atribui a sua justiça, porque Ele é santo, perfeito e justo de maneira perfeita, pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Quando nós somos unidos a Ele, confiando no que Ele realizou por nós, ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar dentre os mortos para ser nosso Senhor, então Ele nos atribui a sua justiça e Deus o Pai nos faz seus filhos, e nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus e nos tornamos seus filhos, e Ele nos vê como justos. Ele nos atribui a sua justiça. E então, assim como Ele entra em nossa vida, pelo seu Espírito e pela sua palavra, que Ele vai escrevendo em corações de carne, não mais corações de pedra, mas corações que foram transformados para crescerem a sua imagem, resgatarem a sua imagem e semelhança. Então nós vamos aprendendo qual é a verdadeira justiça. É a justiça que vem em paz, em alegria, em bem, em acolhimento, em amor, em perdão, em união, em unidade, e não do jeito que está aí. Então, que a gente possa olhar para o Senhor Jesus Cristo e para a justiça que vem dele e colocar nossa confiança inteiramente na justiça que vem dele e da sua palavra. E a gente aprenda, então, a viver como ele nos ensinou. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite pelo poder do seu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.